Boa tarde, senhor presidente. Eu subo essa tribuna mais uma vez, nesse dia de hoje, para falar um pouco, né, sobre o que vai ser tratado aqui nesse dia de hoje, que é esse projeto sobre síndrome do aborto. E eu fico pensando aqui a reflexão, né, porque eu estava escutando o vereador falando, e ele falou sobre a vida, mas a vida de quem? A gente tem que falar sobre isso, né, porque esse projeto vai de contra a resolução do próprio diagnóstico médico, né? Porque não tem uma classificação internacional de doença nesse projeto, né? A gente sabe, a gente fala sobre o que a ciência fala. E o que a ciência fala é que o termo síndrome do aborto não existe. Isso aqui é um documento enviado para o nosso gabinete pelo CISAM, né? Quem não se lembra do CISAM, daquele episódio, daquela menina de 10 anos, que o setor fundamentalista estava lá na frente do CISAM para que ela tivesse direito ao aborto legal. O aborto legal que existe desde 1940. Né? Então, assim, um direito de uma menina ia ser ceifado naquele momento, uma menina estava sendo estuprada pelo tio, e aí eu fico perguntando que vida a gente está falando, né? Porque, além disso, aquela menina hoje está com traumas permanente. E quantas meninas são estupradas no Brasil e quando vai ter esse direito garantido pela Constituição e pela OMS, pelos médicos, elas são impedidas. Elas não têm orientação. E esse projeto só reforça isso. A falta de orientação que essas meninas têm, porque dentro desse relatório, que esse parecer técnico que foi enviado para o nosso gabinete, aqui evidencia que a ciência já existe metodologias de atendimento a essas meninas que passam por procedimento de aborto, que são os cuidados pós-aborto e pós-parto, que já estão previstos e normatizados pelo SUS. Então, eu não vejo sentido, né, um projeto desse passar aqui na Câmara, quando a ciência está dizendo que já tem acompanhamento, né, do Ministério da Saúde no caderno de atenção básica, atenção à mulher, tem protocolo de atenção integral à mulher em situação de abortamento e a rede cegonha, que já existe dentro do SUS. Então, criar mais esse mecanismo para, muitas vezes, suprimir aquela mulher que passou por uma violência, está procurando atendimento, é questão de saúde pública. Eu acho que é uma questão de pensar nessa mulher. Quem não lembra de Paloma, que aconteceu há algum tempo aí, ela não estava nem em processo de aborto, mas os médicos deixaram ela, a equipe que estava presente, deixaram ela morrer sangrando. E é contra esse tipo de coisas que a gente fala a questão da descriminalização do aborto, porque são mulheres e são crianças. Quando o vereador fala sobre ser contra a resolução do CONANDA, eu fico pensando, se fosse o vereador que passasse por um processo de estupro e procurasse um atendimento e não pudesse ter esse atendimento, como a cabeça desse vereador ficaria? Mas como ele é homem, ele não entende a questão das mulheres quando procura esse atendimento. E aí tem um movimento nacional sendo contra essa PDL, que está sendo chamada PDL da pedofilia, porque vai atingir meninas e crianças em todo o Brasil, que são, muitas vezes, estupradas dentro da sua própria casa. E aí ela vai ter que levar aquele estigma da violência para toda a sua vida. E é por isso que nosso posicionamento é contra. A gente apresentou um substitutivo aqui na casa. Inclusive, quero parabenizar a Comissão de Direitos das Mulheres, que foi muito feliz em seu parecer e aprovar o nosso substitutivo, que com o texto original tiraria esse nome síndrome pós-aborto para colocar uma política nacional de humanização do luto materno e parental. Porque é isso que essas meninas e essas mulheres precisam, de um acompanhamento. Agora, um acompanhamento humano, que entenda o porquê aquela mulher chegou até aquele procedimento. Porque aqui, ó,
passei para os vereadores, todos os vereadores estão com esse documento aqui, assinado por gente que entende o que a gente está falando aqui. Por isso que eu tiro aqui tudo que o vereador falou, porque a gente está também falando sobre vida de meninas, de mulheres e crianças que passam por esse procedimento porque é lei. Mas eu passo a palavra para o vereador Felipe Alecrim. Vereadora Jo Cavalcante, primeiro agradecer a parte que Vossa Excelência concede, importante para esse debate, externa aqui todo o respeito que tenho por Vossa Excelência e pelo mandato. Estava escutando atentamente a vossa defesa e quero dizer que a gente não pode construir a defesa em cima de semântica, vereadora. O que existe hoje é que, psicologicamente falando, as mulheres que optam pelo aborto, elas sofrem uma síndrome, sim. Tá? E isso não precisa ser reconhecido cientificamente. Vou explicar por quê. O texto e por que da semântica, ou por que eu me coloco como sendo semântica. Síndrome de burnout. O que é? Esgotamento físico e mental causado por estresse crônico no trabalho. Síndrome do ninho vazio, sentimento de tristeza e perda experimentado por pais quando os filhos saem de casa. Síndrome da falsa memória, crença intensa em memórias que nunca aconteceram. E tantas outras síndromes que a ciência, de forma objetiva, não reconhece a nomenclatura, mas que, obviamente, o problema existe, vereadora. Então, é semântica. A gente alteraria o nome do projeto de lei, então é a adequação que o vereador quer dar. Mas o mais importante aqui é a gente debater o direito à vida. Vossa Excelência fala aí sobre o direito da mulher de tirar a vida, por exemplo, de outra mulher no ventre materno. E aí eu já pergunto a Vossa Excelência, se for uma menina no ventre materno, os direitos delas não devem ser preservados? O direito à vida não deve ser preservado? Se existe, por exemplo, uma violência, a violência precisa ser tratada. Vossa Excelência é a favor da castração química, da prisão perpétua, de retirar esse bandido que comete um crime hediondo da sociedade? Ou na visão, no olhar de Vossa Excelência, ele é uma vítima da sociedade? Quais são os projetos de lei que Vossa Excelência tem, por exemplo, para defender a vida em todas as suas dimensões? Mas o mais importante, como dizer meu corpo, minhas regras para aquela mulher no ventre materno? Tem diferença de assassinar uma vida de uma criança no ventre materno com 7, 8, 9 meses do que uma criança nascida? Crianças, por exemplo, que nascem hoje, a ciência é muito avançada, com 6, 7, 8 meses. A senhora defende o aborto também de gestações que foram levadas até 9 meses? O direito à vida é inalienável. Sem ele, todos os demais direitos perdem o sentido de existir. E, mais uma vez, lembre-se, vereadora, pode ter uma bebê, uma mulher no ventre materno. Nós precisamos cuidar das vidas desde a concepção até o seu fim natural. Obrigado pela parte, vereadora. Eu não vou incorporar o discurso do vereador, porque eu vou me ater aos fatos. E o que chegou é que essa síndrome não existe, não é comprovada. Ao contrário, a Semana Municipal de Humanização Materna e Parental, que a gente coloca no projeto, no dia 23 de maio, que coincide com a sanção da lei federal. Por isso que a gente, quando colocou o substitutivo, a gente colocou relatando isso. E, assim, eu não vou me ater ao discurso do vereador, do que o nosso mandato faz ou deixa de fazer, porque eu estou me atendo aqui aos fatos. E o fato que chegou na minha, de quem entende mesmo o que está sendo falado, que é a medicina, né, está dizendo que não existe essa síndrome. Então, os documentos estão com todo mundo aqui, o CISAM emitiu, médicos responsáveis, tipo a coordenação todinha do CISAM, né, que são médicos renomados, que entendem a situação, mandaram para aqui, para casa. Então, assim, eu não vejo, eu só vejo discurso aqui
né, para dizer que a gente é contra a vida, mas eu fico preocupada quando a gente fala de vida, sabe? Porque é isso, né? É reafirmar novamente o que está sendo colocado, né? Que são essas mulheres têm que ser violentadas e levar o fruto da violência para a sua vida inteira. Isso é um absurdo, gente. É um absurdo a gente, em pleno século XXI, a gente ainda está discutindo uma coisa que é lei desde 1940 e colocando mais, tentando colocar subsídios para que essas mulheres sejam mais violentadas ainda, porque muitas vezes, porque é muito lindo falar, né? Mas muitas vezes, quando essas mulheres chegam no atendimento, elas são tratadas de maneira diferente, porque ainda existe essa estigma que a mulher quer abortar porque ela acha que tem que abortar e tal, mas assim, é a vida das mulheres que importa também. Porque se eu passasse por um processo de violência, de estupro, eu não pensaria duas vezes, eu ia usar a lei a meu favor. Eu ia de acordo com o que a ciência fala. Se a ciência está dizendo que essa síndrome não existe, a gente vai passar aqui só um projeto que vai prejudicar mais a vida dessas mulheres. Porque, como eu já falei, existe já o tratamento pelo SUS. É uma questão de política pública. Se os vereadores levam para questões ideológicas, eu não posso fazer nada. Mas a nossa posição aqui na casa é justamente ser contra a esse projeto, por entender que são vidas também que importam. E a vida das mulheres também importam. Eu queria saber, a mulher que está aqui, se passasse por algum processo de agressão, de estupro, se essas mulheres não iam procurar esse atendimento. Então, é uma questão de consciência, minha gente. É uma questão de informação. E muitas vezes essa informação não chega. Chega para algumas, porque o aborto vai existir, ele sendo criminalizado ou sendo legalizado, o aborto vai existir. Porque existem clínicas que atendem mulheres que fazem esse procedimento quando são pagos. Mas, do outro lado, tem mulheres que passam por violência, passam por agressão, passam por processo de estupro dentro das comunidades e, muitas vezes, elas morrem porque não conseguem ter o atendimento necessário e a informação necessária. E esse projeto aqui é totalmente um projeto de desinformação. Porque quem faz o acompanhamento das mulheres no dia a dia sabe muito bem do que eu estou falando aqui. A gente aqui está falando de saúde, está falando de cuidado. Se a gente não tem cuidado com nossas meninas, com as mulheres, com as crianças que são do gênero feminino, a gente não vai levar em canto nenhum, porque vai continuar morrendo essas mulheres, vai continuar morrendo essas meninas dentro dos hospitais, porque tem um setor que acha que a pessoa tem que ser violentada, a pessoa tem que ser estuprada e tem que levar aquele fruto do estupro, da violência, para toda a sua vida. Por isso, senhor presidente, hoje eu digo aqui na casa, né, porque muitas vezes eu sou taxada aqui como não saber as informações que eu chego aqui para falar, mas hoje eu trouxe um parecer técnico, um parecer que a ciência fala e diz que essa síndrome não existe. Então, quero dizer aqui que, para além disso, tem mulheres lá fora que estão contando, né, com essa votação nossa. E é por isso que eu acho que a Casa José Mariano não pode ser cúmplice de um projeto totalmente desconexo com a realidade das mulheres que estão todos os dias nas ruas, sendo violentadas, pelo jeito de se vestir. A mulher não pode passar na rua à vontade do seu jeito de se vestir, porque é violentada. Muitas delas são estupradas,
engravidam, e aí vai ter que levar o fruto desse crime. É um absurdo a gente vir aqui e aceitar que meninas e mulheres, principalmente meninas, né, que foi o caso do que aconteceu com aquela criança de 10 anos, que estava sendo estuprada pelo pai o tempo todo. Então, senhor presidente, reforço aqui, quero pedir destaque no nosso substitutivo e dizer que a gente é contra esse projeto. Obrigado, Obrigado, vereadora. senhor presidente.